E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é a professora Arte de História. Eu quero mandar um recado para vocês agora sobre as nossas principais questões em História que irão cair na nossa prova. Quero que vocês entendam nesse primeiro momento que eu vou revisar rapidamente alguns conceitos que a gente já trabalhou em sala. Por exemplo, tudo começou, né, na nossa aula do que é cultura e também do que é história. Então lembra, o que é história, professora? A história é uma disciplina que vai estudar o ser humano, suas atitudes e sociedade ao longo do tempo, as suas transformações e as suas permanências. E isso gera diversas interpretações de diversos teóricos. Lembrando que, parece difícil agora, mas eu vou desenvolver melhor para que vocês entendam. Lembrando que tudo isso parte do conceito muito básico, que é o conceito de cultura. Não esqueçam, cultura, gente, é tudo aquilo que o ser humano faz para transformar o seu meio. Como assim? Lembra que eu falei do ser humano que vivia no meio da floresta? E ele não tinha cidades, não tinha Wi-Fi, não tinha celular, não tinha nada. Tudo que ele tinha era ele e a floresta. E o que é que o ser humano faz para que consiga sobreviver nessa floresta? Ele começa a modificar esse meio que ele vive. Então, esse meio que ele vai modificando, a gente considera, essa atitude dele de modificar o meio, a gente considera como cultura. Então, da mesma forma que ele pega lá uma árvore, corta a árvore, talha essa árvore até fazer uma canoa, essa canoa se transforma em um instrumento. E tudo que o homem faz é cultura. Lembra, cultura é tudo que o homem faz. Os utensílios de pedra lascada que eu falei a vocês, o machadinho, por exemplo, que ele utilizava para cortar o alimento, é cultura. A roda que o homem inventa é cultura. Então tudo aquilo que o homem faz para transformar o meio que vive é cultura. Além disso, a cultura tem a ver com o modo de vida, os costumes, os hábitos. Lembrando que cultura se diferencia de tudo que é natural. Lembra que eu falei para vocês que escovar os dentes é cultural ou é natural? Pensa um pouco. Escovar os dentes é cultural. Por quê? Porque existe uma árvore que dá frutinha de escova de dente? Não, a escova de dente é uma invenção do ser humano. Beber água no copo é natural ou é cultural? É cultural, porque o copo não tem uma plantinha que dá copo. O copo é uma invenção do ser humano que pegou um instrumento da natureza e transformou no copo. Então lembra, se beber água é natural, agora beber água no copo é cultural. E fazer pipi é natural. E fazer pipi no banheiro é cultural. Por quê? Sempre existiu banheiro? Sempre existiu um vaso sanitário, uma pia, um chuveiro? Não, né, gente? Tudo isso um dia foi inventado pelo ser humano. E se um dia foi inventado pelo ser humano, é cultural. Então lembra, a cultura tem a ver com as nossas invenções. Tudo isso, tudo que a gente cria para modificar o meio. Então, tudo que eu invento é cultura. Inventei uma música, é cultura. Inventei uma roupa, é cultura. Inventei um instrumento, é cultura. E inventei uma arte, é cultura. Então, assim, tudo que você cria, inventa e transforma em hábito é cultura. Tudo aquilo que está dado, que já é natural, não é cultura. Então, veja, natural é aquilo que já está no meio ambiente, né, que tem a ver com a natureza. Então, acontece que a cultura ela vai se diferenciar justamente nesse momento em que ela é uma invenção. Então, gente, cultura a princípio tinha a ver com cultivo, né? Tinha a ver com a cultura de cultivar, de agricultura. Só que com o tempo ela passou a significar o nosso modo de ser e as nossas ações. Então, todas as nossas ações são cultura. E por que eu estou explicando que é cultura? Porque a cultura é a base de todo conhecimento histórico. Tudo que a gente faz na história é cultura. Tudo que o historiador quer, tudo que a história quer é que a gente entenda a nossa cultura. Que a gente entenda por que a gente escuta funk, por que a gente escuta sertanejo, por que a gente escuta trap, José, por que a gente escuta pop, por que a gente escuta K-pop. Então, assim, a cultura tem a ver
que a gente entenda o porquê da gente ter determinadas atitudes. Então, assim, quando a gente entende essa noção, fica mais fácil entender o que é a história. A história, ela tem a ver com os ensinamentos sobre as nossas ações ao longo do tempo, as nossas ações uns com os outros dentro da sociedade, as nossas atitudes e como elas vão se transformando. Lembra que eu falei pra vocês que a roupa que a nossa avó usava na infância não é parecida com a roupa que a gente usa na infância? Por quê? Porque a cultura ao longo do tempo, ela muda. A música, por exemplo, que a gente escuta hoje em dia, não é igual à música que a gente escutava antigamente, porque a cultura ao longo do tempo, ela muda. Por exemplo, alguns hábitos que tinham antigamente não tem mais hoje. Por exemplo, escutar muito rádio. Isso é uma cultura que vocês, jovens, não têm muito. Hoje em dia, vocês utilizam muito o celular e as redes sociais. Vocês não escutam as notícias nos rádios. Geralmente, as notícias chegam até vocês pelo celular, pela internet. Então, assim, essa cultura de noticiar e de conhecer as coisas acabou mudando ao longo do tempo. Então, isso é muito comum, que as ações culturais mudem. E é isso que a história quer entender como essas coisas mudam, né? Aí a gente vai para outro conceito. Lembra que eu tô falando muitas coisas, nossas invenções e tudo que a gente cria? Então, tudo que a gente cria, as nossas invenções, elas são deixadas ao longo do tempo pela gente. Então, assim, as roupas que vocês estão vestindo agora, o celular que você está utilizando para assistir esse vídeo, o teu caderno que tu está usando, junto com o teu lápis para anotar o que eu estou falando, para não esquecer, tudo isso vai ficar depois que você se for. Depois que você passar dessa para melhor, essas coisas vão ficar. E essas coisas vão ser essenciais para que a gente compreenda que um dia você existiu na face da Terra. Como assim? Tudo o que a gente inventa e transforma em cultura fica, mesmo depois que a gente morre. Então, com isso é possível que, mesmo daqui a 100 anos depois que você morrer, se a gente entrar e ver as suas coisas, ver suas roupas, ver seus brinquedos, ver suas fotos, ver seu celular, ver seu quarto, ver sua cama e ver tudo isso, a gente consiga entender como que tu vivia, mesmo que tu nunca tenha escrito nada. Então, a cultura que a gente faz, ela acaba gerando um processo de deixar vestígios ao longo do tempo, a deixar registros ao longo do tempo. E esses vestígios e esses registros a gente conhece como fontes históricas. Então, lembra, se você fala assim, como é que a senhora sabe que isso aconteceu, sendo que a senhora não estava lá viva? Como é que a gente sabe que o ser humano mais antigo, o Australopithecus rhamidus, se você não estava lá? Como é que a gente sabe que o Homo habilis conseguiu criar um machadinho se você não estava lá? Como é que a gente sabe que o Homo erectus descobriu fogo se você não estava lá? Simples, a partir das fontes históricas. As fontes históricas são os vestígios e registros deixados pelo homem ao longo do tempo. Então, é muito comum que a gente conclua interpretações históricas a partir de fontes históricas. Lembra que a gente estudou isso? Então, assim, tudo que eu visto, os instrumentos que eu utilizo, a música que eu escuto, as coisas que eu como, tudo isso fica ao longo do tempo, mesmo que a gente um dia se vá. E a partir disso é possível que a gente compreenda como que tudo surgiu, como que eu vivi, né? Lembra? Existe uma história muito interessante de que alguns arqueólogos encontraram, por exemplo, um chiclete pré-histórico, um chiclete muito antigo. E esse chiclete muito antigo, cerca de 20 mil anos antes de Cristo, eles conseguiram descobrir a vida, basicamente, bastante coisas da vida da menina. Por quê? Como é um chiclete, ela mastigou. E quando a gente mastiga nas coisas, a gente deixa a nossa saliva, acaba ficando resquícios de DNA. E esse DNA é possível que a gente entenda as características físicas dessa menina. Então, assim, veja, a partir do chiclete que esses arqueólogos encontraram, eles descobriram a cor do cabelo dessa menina, a textura do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele. Descobriram ainda se ela estava com problemas dentários ou não. Ela estava com cárie. Ainda descobriram que ela tinha acabado de comer. Então, olha que louco. Se um dia você, aí gostando de estragar seu dente mascando um chicletezinho, né? Já vai e joga no chão aqui, não faça isso. Você jogar, e aí daqui a 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 12 mil anos, 3 mil anos, 20 mil anos, se isso fossilizar e um arqueólogo encontrar
ele vai saber exatamente quem tu és, mesmo que ele nunca tenha te conhecido. Ele vai saber a cor do teu cabelo, a cor dos teus olhos, a cor, como era a tua boca, se era fina, se era mais grossa, como era o teu nariz, como era o teu corpo. Ele pode saber tudo isso a partir simplesmente de um chiclete. E esse chiclete é o quê? Esse chiclete é uma fonte histórica. Então lembra, eu estou falando esse conceito de fonte histórica para que você entenda. É possível você saber da história de alguém apenas pelo que ela escreveu? Você acha que é possível você saber da história de alguém só lendo o que ela escreveu? Ou você também pode saber sobre a vida da pessoa vendo uma foto? Você pode saber sobre a vida da pessoa vendo o que ela vestia, vendo imagens. Então lembra, não necessariamente a gente só sabe da história das pessoas a partir do que elas escreveram, né? Deixaram de escrito para a posteridade, mas sim a partir do que elas também deixaram de objetos e utensílios, né? E não só isso, as fontes não é somente utensílios e objetos materiais, e não escritos. As fontes também são orais. Às vezes, sabe a nossa avó quando ela senta assim, filho, na minha época não era assim, na minha época era desse jeito, os meninos agiam assim, as meninas agiam assim. Então, quando a sua avó está te explicando e contando uma história da época dela que não existe mais, é um tipo de fonte, né? Lembra? Quando alguém te conta algo, quando alguém te conta uma história, uma lenda, quando alguém te conta, faz algum relato, quando você entrevista alguém, tudo isso é história oral. Então, isso é uma fonte oral. Então, assim, existem essas possibilidades de se entender o passado. Então, lembra, tudo que a gente inventa é cultura. E essa cultura gera fontes para que a gente compreenda aqui e agora no presente o que aconteceu no passado. Mas lembra, a história não é uma disciplina simplesmente do passado, gente. A história é uma disciplina que ela quer entender problemas presentes olhando para o passado. Então a história não pensa, é uma disciplina de tudo que aconteceu no passado, não. É uma disciplina de questionamentos que fazemos no presente para que a gente entenda um pouco da nossa história e do que a gente pode aprender com os nossos antepassados. E aí, isso a gente vai entrar no último termo que eu vou explicar para vocês, que é o termo de tempo. Então, assim, a história, lembra que eu falei que ela estuda a cultura, as transformações e as continuidades, né? Alguma coisa continua, alguma coisa acaba, alguma coisa se transforma, alguma coisa não se transforma. Então, assim, a história ela vai entender também o tempo. O tempo é essencial para a história. Por quê? O que é o tempo? O tempo é uma unidade de medida que a gente utiliza para compreender a nossa existência, né? O nosso meio. Então, veja bem, a gente observa o tempo, às vezes, quando o sol nasce, dá meio-dia, o sol está aqui em cima da gente, e aí o sol vai embora, né? Entre aspas. E esse movimento de amanhecer, escurecer e anoitecer, a gente vai entendendo que as coisas são mutáveis, as coisas vão mudando. Então, assim, esse tipo de mudança a gente percebe a partir de um tempo específico, né? Existem 3 tipos de tempo. E esse tempo que eu estou explicando para vocês, por exemplo, quando a gente percebe que a Lua, ela vai se modificando em algumas estações, né? Nós temos ali a Lua minguante, a Lua nova, a Lua cheia, a Lua crescente. Quando a gente vai observando esses movimentos da Lua, a gente vai percebendo que ela vai mudando. Então, o tempo é a unidade de medida que a gente utiliza para entender as mudanças que vão ocorrer no nosso meio, que a gente não consegue, a princípio, explicar. Então, assim, quando a gente observa que você é novinho, tem colágeno, não tem muito cabelo, aí você olha pro seu vovô, o vovô ele tem um cabelinho branco, ele tem a pele mais estilhada, ele é diferente de você. Mas você percebe que quando a pessoa é um bebê e ela vai crescendo, vai aumentando, vai virando uma criança, vai virando um adolescente, um adulto, até chegar a ser um idoso, isso a gente observa que as coisas vão mudando. E essa capacidade de a gente observar essas mudanças, a gente vai chamar de tempo. Então, o tempo que eu estou explicando agora aqui para vocês é o tempo da natureza. Então, esse tempo da natureza ele tem a ver com elementos naturais, como o dia, a noite, o envelhecer, né? Tem a ver com as fases da lua. Então, tudo isso tem a ver com esse tempo natural. O outro tempo que a gente também entende é o tempo cronológico. Cronológico. Lembra do cronômetro do árbitro que apita e acaba com o jogo? Lembra? Então, esse tempo cronológico, ele é um tempo natural? Ou ele é um tempo cultural? Esse tempo cronológico, como a gente já bem viu, é um tempo cultural. Por quê? O relógio, gente, é uma invenção humana. Lembra? O tempo cronológico é o tempo do cronômetro, do relógio, da ampulheta.
dessas unidades de medidas que a gente cria para tentar medir esse tempo. Então, tudo que a gente cria, lembrando, tudo que a gente inventa é o quê? Cultura. Então, esse tempo cronológico é esse tempo contado a partir dos minutos, dos segundos, dos milésimos, das horas. Então, assim, esse tempo cronológico é o tempo que a gente utiliza bastante na história, tá? Além de ser o tempo do relógio, né, do cronômetro, é o tempo do calendário. Então, assim, a gente utiliza bastante calendário na história, né? O Brasil foi descoberto em 1500, a abolição da escravidão foi em 1888. Então, assim, a proclamação da República em 1889. Então, lembra, a gente utiliza o tempo cronológico bastante na história. O tempo cronológico, ele é artificial, ele é um tempo cultural, porque é um tempo inventado pelo ser humano. Mas o tempo mais importante, de fato, que a gente estuda na história é o tempo histórico, porque é o tempo que analisa as transformações e as mudanças. Esse é o tempo que se utiliza das mudanças, das transformações na sociedade para entender a passagem do tempo. Então, no tempo da natureza, a gente entende que a passagem do tempo é elementos naturais. No tempo cronológico, a gente entende que a passagem do tempo é o calendário, o relógio, contando matematicamente. No tempo histórico, a gente entende que é como as coisas mudam ao longo dos séculos, ou como as coisas permanecem, é a forma que a gente entende e tenta compreender essas mudanças. Então, assim, no tempo histórico, a gente vai entender as transformações e as permanências. Lembra, ele é dividido em 3 tempos, né? Um desse tempo é o tempo de curta duração, o tempo de média duração e o tempo de longa duração. Esse tempo é desenvolvido por historiador Legoff. E ele vai falar o seguinte: o tempo de curta duração é aquele tempo breve, rapidinho, né? O nascimento de bebê, aquele tempo que dura um dia, né? A eliminação do priol no BBB, é uma forma de ser um tempo rápido. Já o tempo de média duração, o tempo de um governo, é o tempo de governo que dura 10 anos, um governo que dura 20 anos, o tempo de uma ditadura. O tempo de média duração é o tempo da conjuntura, é um tempo que dura décadas, né? Até 50 anos. Já o tempo de longa duração é um tempo, é uma coisa que dura 100 anos, né? Séculos. Por exemplo, a escravidão no Brasil durou mais de 350 anos. Isso é um tempo de longa duração. Já, por exemplo, algumas outras coisas que vai durando de longa duração, a gente vai considerando dentro desse tempo. Então, lembra, esse tempo histórico ele é dividido em 3. Isso tudo a gente aprendeu já juntos, e aqui a gente está dando uma revisada. Então, isso vai gerar esses conceitos básicos. Eu espero que tenha ajudado vocês. A gente vai falando melhor desses conceitos ao longo dos outros vídeos. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima.